Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo, gente, peço a vocês, dê um like, ative o sininho, se inscrevam, façam comentários, né, pessoal, e dê sugestões, tá, gente? Então é isso aí, tá, pessoal? Hoje é dia 26 de setembro. É dia de quem? De quem? De quem? De quem? Hoje e amanhã, que é 27 de setembro também. De quem? Dia de São Cosme e São Damião, gente, tá? Hoje é o dia deles no catolicismo, tá? 26 de setembro, tá? Amanhã, que é dia 27 de setembro, é o dia deles na Umbanda, tá, gente? Tá? Então, tá, pessoal? São Cosme, São Damião, tá? Eles eram médicos, tá, gente? Eram irmãos gêmeos de uma família nobre, muito rica, tá? Nasceram na cidade de Egeia, na Arábia, tá, pessoal? No ano de 260, tá, gente? Século 3, tá, pessoal? Eles nasceram cristãos, tá, gente? Tá? O paganismo naquela época tava por cima ainda, tá, pessoal? Mas já tinha alguns cristãos, tá? E eles faziam parte desses cristãos, tá? A mãe dele, Teodata, o nome dela é Teodata, tá? O nome da mãe deles. Ela é que ensinou para eles a fé cristã, tá, pessoal? Então, já assim, eles já eram cristãos já de berço, tá, gente? Eles não se tornaram cristão depois de adulto ou na adolescência, tá? Já nasceram cristãos, tá, gente? Daí, com o passar do tempo, eles foram estudar na Síria, tá? Que na época era um centro de estudos e formação, tá, gente? Uma faculdade, tá? Lá na Síria, tá? Gente, muito bem, né? Renomada, assim, tal, né? Tudo, tá? Eles se especializaram em ciências e medicina, tá, pessoal? Depois que eles se formaram, tá, gente? Em seguida eles trabalharam, né? Eles foram médicos, tá? E eles tinham uma missão, os dois, tá? Eles já tinham essa missão antes deles se formarem na medicina, tá, pessoal? O que era? Qual a missão deles? É atender as pessoas necessitadas, tá? Eles não cobravam nada pelas consultas e pelos tratamentos, tá, gente? Tá? Assim, todas as pessoas necessitadas, pessoas assim bem pobres, mesmo que não tinham condições de pagar por uma consulta, por um tratamento, tá, pessoal? Eles atendiam essas pessoas, tá? E não cobravam nada, tá? Ah, mas como é que eles viviam daí? Com certeza, gente, eles ganhavam doações, tá? De alguma maneira, tá? O pessoal assim que não tinha condições de tá pagando, eles davam alguma doação, tá? De alimento, roupa, seja o que for, doação, tá, gente? Né?
Mas assim, cobrar mesmo eles não cobravam, tá? E naquelas épocas, pessoal, essas pessoas que eram muito necessitadas, que não tinham condições, tá, de pagar uma consulta, tratamento, tá? Tudo. Assim, era muito raro o médico que tivesse disposto a atender essas pessoas, tá? Uma boa parte dos médicos, pessoal, eles, a preferência deles era atender só os nobres, os ricos, os que tinham condições, tá? Boa parte dos médicos naquela época, tá? Eles, tá? São Cosme e São Damião eram diferentes, tá? Se formaram e já se dedicaram a atender os mais necessitados, tá? Não cobrar nada, tá, gente? Eles atendiam pessoas idosas, mulheres, homens, crianças, principalmente, muitas crianças eles atendiam, tá, pessoal? E muitos pacientes curaram, tá? Eles eram médicos competentes, tá? Ótimos médicos, tá, gente? Tá? E além deles atenderem, eles ensinavam para os pacientes a fé cristã, tá? Para os pacientes, tá? Falava a história de Jesus, tudo, ensinavam como que se reza, tá? Esses pacientes que eles atendiam, a maioria eram pagãos. A maioria, tá? O paganismo naquela época ainda estava por cima ainda, tá? Então, assim, uma boa parte dos pacientes curados, gente, se converteram ao cristianismo daí, tá? Se converteram, tá, gente? Por que disso, tá? Porque é o seguinte, como São Cosme e São Damião se doaram para eles, tá? Tipo assim, mas vamos se converter, porque os médicos pagãos não querem nos atender, eles querem ganhar, só ganhar dinheiro, eles não dão a mínima para nós, vão se converter ao cristianismo. Bem por aí, tá, pessoal? Daí, tá. E eles se tornaram famosos por isso, tá? Por não cobrarem as consultas, os tratamentos, tá, pessoal? Assim, o povo inteiro soube deles, lá as famílias nobres, né, tudo também souberam, né, deles, né, por eles não cobrarem, tá, por eles estarem à disposição de atender os necessitados, tá. E rolou aquela fama, tipo assim, que eles não gostavam de dinheiro, tá. Qual era a missão deles? Era curar as pessoas, tá? Tanto no corpo como na alma, tá, pessoal? Não só no corpo, na alma também, tá, gente? Tipo assim, tu une o tratamento, né, a medicina com a fé. Essa foi a ideia deles, tá? E deu muito certo, tá? Os médicos, até tempos atrás, eles não acreditavam muito em fé, né? Assim, não acreditavam, tá? Do espiritual, né, gente? Mas agora
uns tempos para cá, os médicos, uma boa parte deles acreditam, tá, gente? Até assim, tanto médico como enfermeiro também, tá? Eles dão sugestão para os pacientes, né, ter fé em algo, tá? Assim, independente da religião que tem, mas ter fé, tá? Porque ajuda na saúde, gente, tá? Assim, o que quer dizer isso? O poder da mente, tá, pessoal? Ajuda sim, tá? Unindo um com o outro, pessoal, ajuda muito. E isso aí é verdade, tá? Então eles, tá, pessoal? Me desculpa, tá? Eu tá tossindo. Então eles fizeram já naquela época isso aí, pessoal, muito interessante para ver como eles eram pessoas evoluídas, tá? O São Cosme e São Damião, para aquela época já, tá? E a fama deles foi correndo, né, gente? Daí, né, foi aumentando o número de cristãos, tá? Gente, e tinha um problema. Aonde eles trabalhavam, pessoal, e ensinavam a fé cristã para os pacientes, gente, era um local dominado pelos romanos, tá? Daí, o que aconteceu? O imperador Diocleciano ordenou que perseguissem os cristãos, tá? Então, os soldados romanos, tudo que era cristão que eles viam pela frente, eles pegavam, prendiam, tá? E depois executavam, tá? Eles faziam isso, tá? Antes de executar a pessoa, eles faziam com que a pessoa renunciasse ao cristianismo, tá? Se a pessoa não renunciasse, eles executavam a pessoa, tá, gente? Era bem assim. Daí foi isso. E São Cosme e São Damião também foram pegos pelos soldados romanos, tá? No local onde eles estavam trabalhando, tá, gente? E mandados para o tribunal, tá? Lá no tribunal, tá? Assim, primeiro, eles foram presos por acusação de feitiçaria, tá? Que é assim, tá? Que sempre faz feitiçaria, é o paganismo, né, gente? Não o cristianismo. Mas o Diocleciano já aproveitou falar isso aí, tá? E espalhar, né, a seita proibida. Qual era a seita proibida? O cristianismo naquela época, tá? Eles foram acusados por isso aí, tá, gente? O imperador Diocleciano, gente, ele odiava os cristãos. Ele era pagão 100%, tá, gente? Então, assim, na época dele, além de São Cosme e São Damião, teve outros santos que foram executados, tá, gente? Porque não renunciaram ao cristianismo, tá? Na época do imperador Diocleciano, tá, gente? Então, né, gente, foram levados ao tribunal. No tribunal foram acusados de feitiçaria, tá?
por curarem os doentes, né? E pregarem a seita proibida, que é o cristianismo, tá? Tá, para eles era uma seita proibida, né? O paganismo estava por cima, então o cristianismo era uma seita proibida, tá? Eles foram acusados por isso, tá? Por ensinar a fé católica. Desculpa, pessoal, a fé cristã para os pacientes, tá? E óbvio que muitos dos pacientes que foram curados se converteram. E o Diocleciano soube disso, não gostou nem um pouquinho, tá? E daí, gente, ali, enquanto eles estavam sendo acusados e questionados, tudo mais, ali no tribunal, São Cosme e São Damião, pessoal, responderam eles lá no tribunal, tá? Deram uma resposta bem assim, ó. Nós curamos as doenças em nome de Jesus Cristo e pelo seu poder. Ele é o Filho de Deus que veio a este mundo para salvar e para curar. Eles falaram isso no tribunal, com todas as letras. Daí o tribunal ali exigiu que eles renunciassem ao cristianismo. Tipo, em vez de eles ensinar a fé cristã para os pacientes, que eles falassem sobre os deuses romanos, tá? Daí eles seriam absolvidos. Olha só que o tribunal exigiu deles. Óbvio, gente, que São Cosme e São Damião não renunciaram. De jeito nenhum, não renunciaram. Não fizeram questão de renunciar. Para começo de conversa, gente, eles já nasceram cristãos, tá? Eles tiveram ensinamentos cristãos, não pagãos, tá, pessoal? Então eles não, com certeza não iam renunciar mesmo, tá, pessoal? Daí o que aconteceu? Por eles se recusarem a renunciar, foram condenados à morte por apedrejamento, tá, pessoal? E flechadas, tá? Gente, só que nada adiantou. Eles não morreram. Não morreram. Tá? Não morreram. E daí foi ordenado que fossem queimados em praça pública. Gente, também não adiantou nada. Eles ficaram intactos. Não, o fogo não atingiu o corpo deles, tá, pessoal? Daí, os soldados romanos decidiram afogar eles. Tá? Foram lá, afogaram eles, ficaram desacordados, né? Só que daí os anjos vieram e salvaram eles. Também não adiantou afogar eles. Como daí viram que não estava adiantando nada, o único jeito seria decapitar eles. Foi o que fizeram, decapitaram São Cosme e São Damião, tá, gente? Daí foi o fim, tá? E assim, pessoal, os pacientes que ainda não eram convertidos, que já estavam curados, tá? Ao verem tudo isso, tá? As torturas que fizeram com São Cosme e São Damião, tudo,
a tentativa, né, de executar eles, né, tudo, esses pacientes se converteram daí, porque eles acharam um absurdo o que estavam fazendo, tá? Se converteram, tá, pessoal? Daí, após eles serem decapitados, né, daí foram sepultados pelos pacientes, tá? Que já estavam curados, tá? Gente, os pacientes é que sepultaram São Cosme e São Damião, tá, gente? Daí, tempo mais tarde, assim, os restos mortais deles, tá? Foram transladados para uma igreja que foi dedicada a eles, tá? Que foi construída pelo Papa Félix IV, tá, pessoal? Essa igreja foi construída em Roma, tá? Ela é a Basílica do Fórum, tá, gente? Assim, ela é no centro de Roma, tá, pessoal? Existe até hoje essa Basílica de São Cosme e São Damião, tá, gente? Eu conheço uma pessoa que foi lá para Roma e conheceu essa igreja. Ela disse que é uma igreja pequena, assim, óbvio que é de pedra, né? Foi construída naquela época, né? Um tempo após, né, a execução deles, né, pessoal? Então, foi feito de pedra, né? É uma igreja diferente das igrejas de hoje em dia, óbvio, né, pessoal? Tá? E no século VI eles foram canonizados, tá, gente? Daí, tá, pessoal? Eles são os padroeiros das crianças, médicos, farmacêuticos, barbeiros, cabeleireiros, tá, gente? E turismólogos, tá, pessoal? Tá? A morte deles foi no ano de 303, século IV, tá, pessoal? Agora eu vou mostrar a imagem deles, tá? É muito bonita essa imagem deles aqui, tá, gente? Ó, olha que linda que é, tá? É muito lindo mesmo, tá, gente? Muito bonito essa imagem deles, tá? Sempre foi assim a imagem deles, tá? Tem umas imagens um pouco diferentes, mas no geral é assim, tá, gente? Tá ok? Amanhã, pessoal, é dia 27 de setembro. Amanhã eu vou fazer outro vídeo, tá? Falando sobre eles, mas do sincretismo deles daí na Umbanda, tá, gente? Ok? Então é isso, pessoal. Tudo de bom para vocês. Um beijo enorme. Fiquem com Deus, tá? Tchau.